Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12 e vamos estudar. Se você está chegando agora no nosso canal, saiba que aqui a nossa proposta, minha, sua, das pessoas que estão nos assistindo, é buscar estudar a Bíblia de forma contínua e fazer um estudo de interpretação do texto. Nós buscamos aqui ler a Bíblia em português, em diversas traduções diferentes, com a ideia de tentar, ao máximo, captar a intenção do escritor original e a leitura do leitor original. Então nós buscamos aqui, com apoio na história, na geografia, em diversas ciências que nos ajudam a entender melhor o texto, buscando sempre isso. O que entendeu aquele leitor lá do começo da era cristã que leu esse texto? Vamos lá então? 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. A ressurreição de Lázaro nós vimos no capítulo 11, e eu já começo lhe fazendo um alerta de atenção ao texto sagrado. O texto sagrado, especialmente os evangelhos, os 4 evangelhos, eles estão contando fatos diferentes sobre a vida de Jesus e, eventualmente, os evangelhos nos contam visões diferentes dos mesmos fatos. E isso pode gerar confusão em uma leitura pouco atenta. Eu já comentei anteriormente, quando estudávamos o Evangelho de Mateus. Aliás, se você não conhece, nós temos todo o Evangelho de Mateus já explicado aqui no nosso canal. Conheça lá. Naquela ocasião, eu contei sobre algo engraçado que existia na Idade Média, que era uma confusão, um santo popular. Popular porque nunca foi reconhecido pela Igreja Católica, até porque ele não existia, que era o São Lázaro leproso ressurreto, em que o povo, por não conhecer as Escrituras, o povo em sua maioria era analfabeto, apenas ouvia algumas coisas, então eles confundiram esse Lázaro aqui, que nós estamos vendo no texto nesse momento, com aquele outro Lázaro, que era um homem que tinha ferimentos na pele e que morreu. E aí confundiram, juntaram tudo num só. E aí fizeram esse santo. E aqui agora nós estamos nos deparando com um outro momento da Bíblia que, se nós não lermos com atenção, nós vamos ou confundir 2 fatos diferentes em um só, ou até separar o mesmo fato em 2 histórias distintas, ou ainda considerar, como alguns de uma leitura rápida e superficial consideram, que é um erro no Evangelho, porque não compreenderam que são 2 fatos diferentes, 2 narrações distintas. Mas vamos lá ao fato. Bom, a Páscoa é a celebração, a tradição, ainda hoje se celebra entre os judeus, da vida, da libertação, do novo momento em que eles saíram do Egito como escravos e foram para a Terra Prometida. Então, 6 dias antes de começar a Páscoa, porque não celebrava-se a Páscoa apenas num dia, mas uma festa um pouco mais longa, em que se juntava a festa dos pães sem fermentos com a festa da Páscoa, que era a festa do Cordeiro Pascal. Então, 6 dias antes de começar essa festa, Jesus chegou a Betânia. Essa Betânia é aquela vilazinha que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Não é a Betânia além do Jordão, onde Jesus também esteve e onde naquela região viveu também João Batista. Então essa é a Betânia, pertinho de Jerusalém, que era aquela Betânia onde morava o Lázaro, que era o homem que Jesus ressuscitou dos mortos. Então aqui nós vamos já estabelecendo os fatos, e aqui um pouco de geografia e um pouco de cronologia. Então entendemos que esse evento já é lá na frente, antes de começar a Páscoa. E essa Páscoa aqui é aquela Páscoa do final do ministério de Jesus. Isso é importante você entender, para que você saiba localizar os fatos que vêm a seguir. São fatos do final do ministério terreno de Jesus. Então aqui prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. E esse jantar aqui, João não nos conta, e aqui eu começo então a fazer as junções e separações necessárias. Mateus nos conta que esse jantar aqui foi na casa de Simão, o leproso. Não se sabe mais sobre Simão, o leproso, talvez um homem a quem Jesus curou, mas foi na casa dele esse jantar. Mateus não nos conta detalhes desse jantar como nos conta aqui João no seu evangelho. Então Maria, que era irmã de Marta e de Lázaro, pegou um frasco de perfume caro, feito de uma essência de óleo aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e a casa se encheu do perfume. Esses óleos aromáticos, esses perfumes, eles eram caríssimos. Um frasco desse
ele talvez custasse aqui o trabalho de uma vida. Talvez fosse até mesmo uma herança de família. Não era pouca coisa. E ela usou esse dinheiro considerável, esse produto que valia um dinheiro considerável, para ungir Jesus. Mateus também acrescenta que ela também ungiu a cabeça de Jesus. Isso era um costume oriental, para nós talvez seja estranho, né? Derramar um óleo perfumado no pé de alguém, na cabeça de alguém, mas isso era um sinal ou um ato de muita reverência. Isso demonstrava um apreço e uma reverência assim extremos pela pessoa que recebia a unção. Unção é o ato de derramar óleo sobre alguém, certo? É importante você saber que existem alguns termos que são mal usados nos dias de hoje por falta de conhecimento da língua portuguesa e da Bíblia. Por exemplo, eu já ouvi a expressão óleo ungido. É uma expressão que não faz muito sentido, porque ungir é derramar óleo sobre. Então o óleo ungido seria o óleo sobre o qual se derramou óleo? Não faz muito sentido. Existe óleo da unção. É o óleo que os sacerdotes usavam para ungir. Aí sim. Então é importante a gente entender isso, porque às vezes uma má compreensão do nosso idioma, do português, e uma má compreensão de significados bíblicos pode nos levar a um erro bastante grosseiro de interpretação. Mas vamos seguir. Judas Iscariotes era um dos 12. Eu já ensinei isso anteriormente, mas vamos revisar. Judas é o mesmo nome Judá no Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego. Judas é a forma grega do nome Judá. E Iscariotes não era um sobrenome como nós usamos. Ele era uma designação de local. Então era Judas que nasceu em Cariote. Como se disséssemos assim, o Judá lá de Cariote é o Judas Iscariotes. Esse discípulo que em breve trairia Jesus, ele disse, esse perfume valia 300 moedas de prata, ou 300 denários, ou 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. Ou seja, se alguém trabalhasse 300 dias sem comer, sem gastar nada, daria isso. Por isso que era um valor tão alto. Uma pessoa, para economizar isso, talvez levasse uma vida, porque esses 300 denários eram simplesmente o dinheiro para o sustento de 300 dias. Então, não era dinheiro que sobrava. Valia isso tudo, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade ele era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, ele muitas vezes roubava uma parte para si. E uma coisa que me chama a atenção nesse verso aqui é que Judas era um homem que foi chamado por Jesus. Então Judas tinha um chamado. Chamado é o que nós também conhecemos como vocação. Vocação não é um ímpeto interno para o exercício de algum ofício. Vocação é um chamado externo, é um chamado de Deus. Deus chama alguém para alguma coisa. Jesus Cristo chamou Judas para ser um dos 12. Ele tinha um chamado, mas ele não cumpriu o seu chamado. Ele escolheu ser ladrão e traidor. Eu não acredito que Jesus Cristo tenha errado no seu chamado. Eu tenho certeza que Judas era um homem vocacionado, mas ele escolheu ir pelo mau caminho. Então isso é um alerta para nós, que apesar do nosso chamado para andarmos com Jesus Cristo, é possível que nós façamos escolhas que nos levam para longe dele. Seguindo, Jesus respondeu, deixe-a em paz, deixe Maria em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Por que em preparação para o sepultamento? Porque era costume entre os judeus que no sepultamento também se derramasse óleos aromáticos sobre o cadáver e também se usasse ervas aromáticas. Então Jesus falou, o que ela fez foi um ato em preparação para o meu sepultamento. Isso nos dá a entender que Jesus estava anunciando que Maria tinha uma compreensão do ministério de Jesus. Ela tinha uma compreensão onde é que aquelas coisas iriam levá-lo, à sepultura e também depois da ressurreição. Mas ela compreendia que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento e que esse Messias não era o guerreiro vitorioso que muitas pessoas esperavam. Ela entendia que o Messias era aquele anunciado lá por Isaías, o servo sofredor, que vai até as últimas consequências e é torturado e assassinado para salvar a humanidade. Então isso é essa direção que Maria está apontando. E o Senhor falou, vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Algumas pessoas têm uma interpretação bastante ampliada dessa fala de Jesus,
como se ele estivesse dizendo que ser pobre é um mérito, que existe mérito no sofrimento da pobreza. Ele apenas disse que é um fato que nós sempre teremos os pobres entre nós. E se nós lermos a Bíblia como um todo, perceberemos que a pobreza é sempre apontada como algo que se abate sobre o ser humano, trazendo sofrimento, algo que não é bom, algo que não deveria estar acontecendo, mas acontece como fruto do pecado do ser humano, não necessariamente daquele que é pobre, mas da sociedade como um todo, de cada um dos indivíduos. Se cada um de nós não pecasse, não haveriam pobres, mas como todos nós pecamos, existe a pobreza. Então não é um mérito na pobreza, é uma constatação. E é outra constatação, mas nem sempre terão a mim. Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu, e nós não temos mais ele fisicamente para podermos fazer um gesto como esse de Maria, de ungir a cabeça e os pés de Jesus. Quando então o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Lembram do Lázaro? Então o povo foi ver, porque o Lázaro era a prova viva de quem era Jesus. Então, os principais sacerdotes, os chefes da casa sacerdotal, decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Os sacerdotes, lembrando, o sacerdote é uma função de origem, é uma função de nascimento. A pessoa nasce na casa sacerdotal, numa função de escolha. Professor, rabino, mestre são funções de escolha. Sacerdote não. Sacerdote é necessário nascer na casa dos Cohen e então poder ser um dos sacerdotes. Tem outros requisitos também, né? Mas enfim, isso. E aqui então, para a gente ir para a conclusão do nosso tema de hoje, do nosso estudo, eu quero fazer uma diferenciação que eu anunciei lá no começo do vídeo, para nós não juntarmos fatos diferentes num só. O Evangelho de Lucas nos narra um outro fato distinto desse. Percebam que esse foi no final do ministério de Jesus, 6 dias antes da Páscoa. Ele foi em Betânia, aquela cidadezinha bem perto de Jerusalém, no sul de Israel, né? Israel tem a Galileia ao norte, Samaria ao centro e a Judéia ao sul. Na Judéia nós temos Jerusalém e Betânia. E foi feito por Maria, irmã de Lázaro, uma pessoa que nós lemos aqui no Evangelho que ela era uma pessoa que tinha uma vida comum entre o povo, não havia nenhuma rejeição a ela, e Mateus nos apresentou que foi na casa de Simão, o leproso, lá em Betânia. E Lucas? Lucas também nos conta a história de uma mulher que ungiu Jesus. Porém, essa história é mais para o começo do ministério. Ela é lá no norte, na Galileia. Não é na casa de Simão o leproso, é na casa de um outro homem também chamado Simão, mas que era um fariseu. E é um homem que inclusive é reprovado por Jesus e repreendido por ele. E a história é completamente diferente, porque aquela mulher era uma mulher considerada uma mulher pecadora, possivelmente uma prostituta. Uma mulher que contava com a reprovação do povo. Tanto que isso deu origem ao julgamento desse Simão fariseu contra Jesus e à repreensão de Jesus contra ele. Então são duas histórias completamente diferentes. Tem em comum o fato que duas mulheres ungiram Jesus. Tocaram nele, né? Houve esse momento de proximidade física. E aí há pessoas que juntam as duas histórias numa só, e aí acham que Maria, irmã de Marta, era prostituta, acham que o evangelho está errado porque está falando de coisas diferentes, mas são dois fatos distintos. Assim como, por exemplo, o Sermão do Monte que estudamos lá em Mateus, existe um sermão parecido com ele que Jesus profere numa planície, em outro lugar, em outro momento, em Lucas. Então há pessoas que consideram que o texto bíblico está errado porque os sermões são diferentes. Ora, são diferentes porque são em momentos diferentes, em lugares diferentes. Na verdade, são pregações distintas de Jesus que têm semelhanças entre si no conteúdo. Então esse cuidado a gente tem que ter. Por isso que é importante estudar a história e a geografia. A história nos mostra em que momento do evangelho um fato acontece. A geografia nos mostra em que lugar acontece. E aí nós temos um fato no começo do ministério, no norte. Outro fato no final do ministério, no sul. Logo, são dois fatos distintos e não o mesmo fato, com erros dos evangelistas ao relatá-lo. Isso é muito importante. Vai evitar uma série de dores de cabeça e muitas vezes o leitor da Bíblia não presta atenção nesses detalhes que o autor sagrado nos dá. Naqueles dias, quais dias? Nós voltamos um pouco. Nos dias da festa da Páscoa, nos dias em que ele estava em Jerusalém. Isso é importante.
Então tem passagens que dizem assim, então Jesus partiu para a Galileia. Então você sabe, ele não estava na Galileia, ele está indo para lá agora. Isso é importante para saber diferenciar fatos diferentes e identificar o mesmo fato em relatos diferentes. Assim nós vamos estudando a Bíblia, vamos aprendendo mais e vamos evitando erros de interpretação. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.